os artigos agora, dá tempo, se você quiser, eu estou à disposição. Mas, se não, o trabalho está lá para vocês fazerem. Sim, eu fiz um de daninhas lá com o professor Marcelo. Aí eu até achei, né? Falei, nossa, só falta ter mais um aí, ferrou. Não tem, não. Eu não solicitei para vocês, mas deixei a oportunidade de vocês fazerem, tá bom? Se vocês quiserem, ainda dá tempo, e daí não precisa fazer o trabalho, tá? Só tem essa diferença, então. É isso. E o pessoal de zoologia, que está aí também, que teve aula comigo, tem aula de quinta-feira, eu também falei isso. Se quisesse fazer o artigo e que esse artigo tivesse a ver também com educação ambiental e zoologia, valeria para as duas disciplinas. Também deixei isso aberto. Se não, vai ter que fazer o trabalho de zoologia e o trabalho de educação ambiental. É essa a escolha. Tá bom? Pessoal, vocês comigo, vamos lá, agronomia, o que fazer para mim? No Moodle tem um fórum que está lá, que vocês têm que participar. Tem algumas atividades que eu coloquei após a aula, só que essas atividades que eu coloquei após a aula, todas já fecharam, tá bom? Porque elas tinham prazo de 5 dias para fazer. O projeto Florescer, pelo que eu entendi, vai vir uma nota, que é uma nota que vai valer para todas as disciplinas. E, que mais? E o trabalho ou o artigo, que também é o que eu acabei de falar com vocês. E semana que vem vai ser já a avaliação do primeiro bimestre. Essa avaliação, vocês vão estar com ela já na próxima aula. E a minha ideia de revisão é em cima da avaliação. Como vocês vão estar com ela já em mãos, já vai estar disponibilizado, a minha ideia é, na aula, né, no momento da aula, pegar essa avaliação e fazer uma revisão com vocês em cima da avaliação, até explicando, esclarecendo o conteúdo que eu pedi na avaliação. São 15 questões, 12 de múltipla escolha e 3 discursivas. E quando a maioria dos professores que elaboram a avaliação, elaboram em cima do conteúdo que acha mais relevante, mais importante. Por isso que eu acho bem legal fazer uma avaliação, uma revisão em cima do que foi solicitado ali, tá bom? O nosso conteúdo não é muito, né? A aula é de 20 horas, eu tive que espremer meu cérebro para conseguir fazer uma prova para vocês de 15 questões, mas saiu bacana, ficou bem legal, dá para a gente discutir muita coisa. E o conteúdo de hoje tem questão na avaliação também. Então, só a aula que vem que vai ser revisão. O conteúdo de hoje, ele é sobre desenvolvimento sustentável, como surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, e também, como vocês devem ter visto ali no conteúdo, tem os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030. É uma agenda com 17 objetivos que têm que ser alcançados, ou pelo menos parcialmente alcançados, até 2030. A gente vai ver, eles foram elaborados em 2015, então tinha 15 anos, agora já estamos em 2020, o tempo está acabando, né? 2020 esquece, não serviu para nada. Não, brincadeira. Não, foi um ano bem interessante, mas foi um ano parado, que pouco se desenvolveu, a gente mais pensou do que desenvolveu. Então, 2021 até 2030 tem muito trabalho para fazer, e o Brasil, ele foi signatário desse termo de compromisso dos ODS. Então, vamos ver do que eu estou falando, o que é isso, tá? Então, vamos lá, compartilhamento de tela. Pessoal, então esse é o conteúdo de hoje, que já está aí para vocês, já está no Moodle.
que eu fiz em PowerPoint. Como sempre, eu gosto de trabalhar conceito, mas eu gosto de entender por que esse conceito existiu, qual que é a necessidade e a importância de determinado conceito, determinada ideia. Então, voltando um pouco só, né? Lá na primeira aula, que eu tratei com vocês da Conferência de Estocolmo, lá em 1972, onde foi convocada pela ONU, promovido pela ONU, com o objetivo de entender por que a natureza estava dando uns sinais de desgaste, seca, inversão térmica e por aí vai. Peraí. Tá. E aí, então, lá em 72, eles começaram a discutir e descobriram que era um desacordo que existia entre o desenvolvimento econômico e meio ambiente. Por isso, então, que a natureza estava dando alguns sinais de cansaço. Passado, teve 72, 75, 77, foi estabelecido, então, como uma ferramenta de conscientização à educação ambiental, que eu já tratei com vocês. E lá em 83, a ONU, ela convocou, né, ela formou esse órgão independente, chamado Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e essa comissão, então, ela tinha como objetivo traçar conceitos, princípios e objetivos para a harmonização da economia, da sociedade e do meio ambiente. Então, de 83 a 87, essa comissão se reuniu, quando ela, então, elaborou esse relatório que chama Nosso Futuro Comum, e foi nesse relatório que trouxe, né, que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente escuta muito hoje, mas poucas pessoas sabem exatamente o que significa o desenvolvimento sustentável. Muita gente acha que só tem a ver com o meio ambiente, e não, né? O desenvolvimento sustentável tem a ver com esse tripé que está aí, essa imagem para vocês. E qual que foi o conceito de desenvolvimento sustentável que esse relatório trouxe? Que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Resumindo, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Que recurso que eu estou falando? Recurso natural, recurso que eu uso para produzir meus bens de consumo, tá? Então, esse é o recurso que está falando aí no conceito de desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem que lembrar a questão do conceito de recurso natural renovável e não renovável. O não renovável é aquele que se esgota sem que haja reposição pela natureza a ponto de um novo uso. Então, a gente tem como exemplo clássico de recurso natural não renovável o petróleo, né? O petróleo ele demorou muito tempo para se formar, e então, a partir do momento que ele se esgotar, a nossa geração não vai ser mais, a nossa não, né? Que eu acho que eu não sou da mesma geração de vocês, mas a geração de vocês não vai ter mais condições de usar, porque ele não vai dar tempo de formar de novo. Por isso, então, o desenvolvimento de novas tecnologias, certo? Mas um recurso que sempre foi classificado como renovável, que é a água, hoje a gente não pode tratar ele como um recurso ilimitado. Apesar do ciclo da água ser rápido, a reposição ser rápida a ponto de um novo uso pelas gerações atuais, esse ciclo da água está sendo, primeiro, modificado, o regime de chuvas já não é o mesmo, a conservação de rios e nascentes não é muito pouca, né? E a questão da qualidade da água. Então, a gente está perdendo em quantidade e está perdendo em qualidade. Não adianta eu ter água que não está adequada ao consumo. É a mesma coisa que não ter. Então, em relação aos recursos, não importa se ele é renovável ou não. O desenvolvimento sustentável, ele pensa em fazer um uso consciente, harmônico desses recursos. E quando que eu vou ter uma atividade que ela é considerada sustentável? Quando ela for economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Então, a gente consegue separar esse conceito de desenvolvimento sustentável em três
ideias de sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, a econômica e a social. Tudo que é feito em relação à economia reflete no ambiente e reflete na sociedade, certo? Então, eu posso ter um produto que ele é economicamente viável, ele até tem uma certa preocupação com a preservação do ambiente, mas ele não é socialmente justo. Meu funcionário não recebe de acordo, eu não pago os direitos trabalhistas dele, eu não dou férias, ele não é socialmente justo. Então, eu não estou atendendo ao conceito de desenvolvimento sustentável. Lembrando que hoje, a questão sustentável, meio ambiente, está muito em alta. Os produtos que recebem selos de sustentabilidade, eles têm um valor agregado diferente. E a aula que vem, não a próxima, a outra, nós vamos falar de consumo. O consumo, se vocês lembrarem, a relação de consumo do homem foi o que trouxe toda essa questão que a gente está discutindo hoje. Porque a gente começou lá na Revolução Industrial, que mudou a forma de produção, saiu do manufaturado, foi para o maquinário, mudou a relação de consumo do homem, e a partir daí, então, que essa questão econômica, social e ambiental se desfez, e agora a gente está tentando juntar os pedacinhos para um desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga manter as futuras gerações com qualidade de vida, tá? A gente está tendo, por exemplo, agora que está todo mundo falando, a questão das queimadas. A queimada, ela acontece todo ano, ela até certo ponto, ela vamos dizer assim, ela ocorre mesmo. No entanto, a gente não pode negar que a gente está tendo mudança climática, a gente está tendo alteração no clima. Essa alteração no clima, é óbvio que vai refletir sobre essa ocorrência de queimadas, e elas vão ocorrer de forma mais intensa, vão ser mais difíceis de controlar, certo? E aí, então, a gente vai estar sofrendo com isso mesmo, com perda de fauna, perda de flora e por aí vai, certo? Então, o desenvolvimento sustentável, hoje ele é muito falado, tem empresas que já colocaram isso como meta para... Ai, gente, toda hora chega que entrar alguém. Professora, tá aparecendo para mim aqui, eu tô admitindo. Ah, que bom, faz favor, então. Então, não vou mais me preocupar com isso. Sem problema. Ótimo. Obrigada. E fica esse barulhinho na minha cabeça, eu fico pensando, eu não vou admitir, faz favor, então, Alexandre. Pessoal, então, em relação ao desenvolvimento sustentável, atualmente a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é muito falado, tem agenda que também é chamada de Agenda 2030 ou Agenda 2030. A TV tem, não sei se ainda está passando, mas passou durante muito tempo, era uma propaganda com o Matheus Solano, que ele falava dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é aqueles quadradinhos coloridos. Esses objetivos, eles estão valendo até 2030, por isso, Agenda 2030. Eles são encabeçados pela ONU e é uma agenda global para se atingir, então, o mais próximo possível do desenvolvimento sustentável, mas a nível global. E como que eu vou atingir isso? Fazendo local, né? É o que eu estou falando para vocês, agir local e pensar global. Então, eu cuido do meu quadrado, isso vai se, cada um cuidando do seu, isso vai se refletir em todo o planeta. Esses 17 objetivos, eles têm 169 metas, então não é só esse objetivo que vocês estão vendo aí, tem metas atreladas a ele, e eles estão baseados nesses 5 eixos que estão aí, são 5 P's: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses 5 P's, então, que aumentados, a gente vai ter esses 17 objetivos. Como que isso aí surgiu? Isso aí surgiu em setembro de 2015, 193 Estados-membros da ONU se reuniram lá em Nova York e reconheceram que o grande problema atual é a questão da pobreza.
Então, a ideia é, eles reconheceram que a erradicação da pobreza, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global. E aí fica fácil de entender, né, gente? Porque se tem pobreza, significa que ambiente e economia não estão de acordo, porque eu estou tendo o social, não precisa nem dizer. Então, o grande problema mundial hoje teria que ser a erradicação da pobreza. E o desenvolvimento sustentável, ele tem essa preocupação. E aí, então, esses 193 estados, eles adotaram um documento que chama Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E esses 193 estados-membros, incluindo o Brasil, que assinou, se comprometeram a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, isso lá em 2015. A gente já está em 2020 e essa agenda vai até 2030, então o tempo está se esgotando. Eu acho bem bonito, porque todas as propagandas que falam dessa Agenda 2030 tem essa hashtag sem deixar ninguém para trás. Então, a ideia é que todo mundo seja levado em consideração, país rico, país pobre, em relação ao desenvolvimento sustentável. E quando se fala em parcerias, é justamente isso, são os países de maior condição econômica apoiarem medidas em países de menor condição econômica. E aí, então, tem a ver, é um plano de ação, e vocês já devem ter colocado objetivo e meta na vida de vocês, e quando a gente coloca objetivo e meta, a gente pode não atingir tudo, mas a gente chega muito próximo, porque a gente está focado naquilo que a gente quer, tá? Então, essa Agenda 2030 é um plano para governo, então, vocês vão ver que tem metas que são a nível nacional. Para a sociedade, tem metas que são para a empresa e tem metas que são para indivíduo. E aí, como que chegou nesses 17 objetivos, né? Como que chegou lá em 2015? Em 92, a gente teve aqui no nosso país a Rio, ou Eco 92, onde foi elaborada a Agenda 21. O que é essa Agenda 21? Os países conversaram e efetivamente não tinham implantado nada que trouxesse alguma modificação na relação meio ambiente, economia e sociedade. Então, a Agenda 21 foi uma carta de intenções, onde cada país, chefe de Estado voltou para o seu país com 21 itens e tinha que olhar para o seu país e falar, esse é problema, esse não é problema. E aí, então, esses líderes se reuniram novamente e elaboraram um documento que chama O Futuro que Queremos, que reconheceu que formulação de metas poderiam ser útil para uma ação global. E aí, então, eles lançaram a Declaração do Milênio, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. São esses 8 que estão aqui, tá? Isso foi em 2000 e o prazo era de 15 anos. Então, as metas eram até 2015. E aí, então, tem esses 8 objetivos, ODMs, né? Que são os pais dos ODS, que tem, olha aí, o número 1 é erradicar a extrema pobreza e a fome. Aí fala de ensino, igualdade de gênero, reduzir mortalidade infantil, saúde, combater AIDS e outras doenças que são negligenciadas, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. E quando esgotou o prazo, lá em 2015, esses países encabeçados pela ONU, perceberam que o estabelecimento de metas foi muito positivo e que, principalmente a questão da pobreza extrema, houve um avanço na sua erradicação. Então, eles falaram, vamos melhorar o que está dando certo. E elaboraram, então, os 17 ODS, que tem 169 metas. E essa agenda vai até 2030, tá? Quando vocês veem os ODS, eles estão sempre juntos, que apesar de serem, os objetivos serem separados, eles estão integrados, eles são indivisíveis e eles mesclam, né, de uma forma bem equilibrada a economia, a sociedade e o ambiente. Próximo slide eu vou trazer para vocês esses três parâmetros, né, economia, sociedade e ambiente, e os ODS que estão separados, que tem mais a ver com esse tema. E aí, sim, é uma lista de tarefa.
né? Então, a ideia é que nos próximos anos, até 2030, algumas metas sejam alcançadas. E aí, qual que é a ideia? É que pessoas, planeta, prosperidade e paz sejam alcançadas através, claro, de parcerias. Aqui, então, estão os 17 objetivos. Esse link que está aqui, ó, é o site da ONU. Você entra direto na Agenda 2030, aí você clica nos quadradinhos aqui, ó, e você vai acessar, então, o objetivo, que é grandão, e as metas que são mais descritivas, né? Então, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, que eu pus no texto introdutório, eu escolhi para vocês o 15, proteger a vida terrestre, que tem a ver com vocês, tá? Bem que tem aqui, ó, já tem um que é sobre erradicar a fome, que tem a ver com produção sustentável de alimentos. Esse aqui, o 6, água potável e saneamento, já está estabelecido que o nosso país não vai conseguir atingir as metas do água potável, não é nem por conta da água, é mais por conta do saneamento, né? Então, o saneamento no nosso país, que é uma fonte de doenças, ainda é muito incipiente em muitas cidades. Então, aqui esquece, saneamento a gente não vai conseguir atingir a meta. E aqui do lado, então, eu tenho os objetivos divididos em economia, sociedade e biosfera, que é o planeta. Então, vocês veem que quando falo ODS, né, desenvolvimento sustentável, as pessoas pensam, planeta, ficar cuidando de mata, ficar cuidando de animal. Não. Só que se vocês verem, é o que menos tem objetivo, né? Que a economia tem 5, sociedade tem 8 e o planeta tem 4. Mas, quando eu tenho uma economia forte, eu vou ter uma sociedade justa e uma biosfera preservada. Então, eles se interligam, eles estão sempre juntos. E aqui em Garça, no ano passado, teve uma capacitação para os agentes públicos aqui do município. Foi lá no teatro, onde foi lançado, então, esses 17 objetivos. Então, o nosso município aqui se prontificou a implantar e reconhecer os 17 objetivos dentro da gestão pública, inicialmente dentro da gestão pública. Isso não tem também um outro ponto, porque o Tribunal de Contas está exigindo que o município reconheça os 17 objetivos, inclusive o Tribunal de Contas aponta quais metas não estão sendo atingidas. Então, há uma cobrança que vem de cima, mas eu conheço poucos municípios que aceitaram esse desafio, né, de implantar os ODS. Garça aceitou, existe uma comissão que foi decretada pelo prefeito, e eu ganhei de presente encabeçar essa comissão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui no município de Garça. A gente estava indo bem, estava tendo um bom engajamento, assim, porque você tem que se apropriar do assunto para conseguir identificar nas suas atividades quais objetivos e metas você está atingindo. Mas aí veio a pandemia, a gente não pôde mais se reunir e deu uma parada. Mas nas reuniões que eu consegui fazer, é bem interessante. Por exemplo, você chama a Secretaria de Saúde e joga o objetivo mais óbvio na mão dela, que é o saúde de qualidade. E ali, então, é legal porque vira até uma competição, né? Eu estou atingindo isso, eu estou atingindo aquilo, isso aqui eu não estou conseguindo. Educação de qualidade também. Então, foi bem legal. A gente começou a engatinhar na observação dessas metas, e eu descobri coisa que eu não tinha ideia. Garça tem um índice grande de mortalidade de neonatal. Então, crianças de pouca idade que nascem e logo morrem. Eu não tinha a menor ideia que o nosso município tinha esse problema. E o nosso índice é alto. Então, e nesse objetivo tem, que a meta é reduzir pelo 1/3 ou pela metade o número de mortes de neonatais. Então, é algo que, se você consegue ver de uma forma com objetivo e meta, você consegue ver até onde que o dinheiro público tem que ser injetado, tem que ser investido.
porque você vê que nisso aí você está falhando, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Esse é o objetivo ODS 15, que é vida terrestre, e aí tem o objetivo grandão, né? Que é proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Esse é o objetivo grandão. E aqui, ó, tem as metas, tá? Então, nesse caso, tem 6, 7, 8, 9 metas, mais essas aqui que tem a ver diretamente com o objetivo aqui. Então, eu vou pegar uma aqui só para, vamos ver o que tem mais. Aqui, ó, a 15.3. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Então, isso é uma das metas. Então, eu como município, o que eu vou ver? Eu tenho algum projeto, algum plano, obviamente que funcionando, em relação ao uso do solo, que se preocupa com a degradação do solo, com perda de solo? Se eu tenho, ele está sendo bem executado? Então, a ideia é essa. E, como empresa, você também pode entrar nesses ODS. Em Santa Cruz do Rio Pardo tem a Special Dog, que faz ração, vocês devem conhecer. E numa capacitação que eu fui, um rapaz que é da gerência lá da empresa foi apresentar os ODS que eles estavam implantando dentro da empresa. Então, já tinham vários lá que eles tinham conseguido implementar dentro da empresa. Isso, obviamente, que gera lucro para eles. Lucro no sentido de que tem o retorno do produto e tem o retorno mesmo de boa gestão. Então, a Special Dog, se vocês entrarem na internet, acho que é o 3º ou 4º ano, que é considerada a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Então, se ela tem o lado social, né? Ela tem o lado ambiental e ela tem, obviamente, o lado econômico. Tem um vídeo de um dos fundadores dessa empresa, que é um senhorzinho já, eles vieram do nada, começaram a fazer ração, e ele fala que ele olhou bem assim, com desconfiança, quando contratou uma empresa para cuidar dessa parte ambiental, né, dessas questões de desenvolvimento sustentável dentro da empresa, que ele falou, eu estou aqui todos esses anos, não tem como fazer diferente, é do jeito que eu faço. E a empresa pôs uma meta bem grande, né, reduzir, não sei, em 30% o desperdício, era uma coisa grande. E ele falou, não vão conseguir. E conseguiram, acho que, reduzir em 50%, 40%. E aí, o que um proprietário, né, fica feliz? É óbvio que tem menos custo. Então, além de tudo, melhora a qualidade de produção e tem menos custo. Então, ele falou que ele nunca mais abriu a boca dele, que ele ficou super feliz. Mas tem que ter um olhar, né, para essa questão do desenvolvimento sustentável. E aqui, então, é o que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Até 2020, já chegamos aqui, implementar medidas para evitar a introdução, reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras. Isso é um problema que a gente tem, né? A leucena, vocês já devem. A leucena é um problema sério, que é uma espécie exótica invasora, que muitos planos hoje de manejo têm o controle das leucenas, está aqui, certo? Então, está bem próximo da gente, basta conhecer, precisa conhecer para conseguir atuar. Tomar medidas urgentes para combater caça ilegal, tráfico de espécies de flora e fauna. Então, tudo isso está bem próximo da gente. E dentro da atividade de vocês como profissionais, isso aqui vai estar muito presente, se Deus quiser, daqui para frente, tá?
Vocês querem dizer alguma coisa? Vocês estão aí? Tá tudo vivo? Vamos. Pessoal, o conteúdo de hoje era esse, tá bom? Eu tô rouca, não sei, fiquei rouca, acho que eu falei demais. O conteúdo de hoje era esse, então a gente volta semana que vem com a revisão para a avaliação. Se atentem aos prazos lá dos trabalhos, eu coloquei até dia 25, o certo seria até dia 24, mas eu coloquei até dia 25. Então, prestem atenção, façam os trabalhos, qualquer dúvida. Peço encarecidamente que vocês tentem ao máximo anexar no Moodle, porque se manda para mim no WhatsApp ou no e-mail, é muito fácil de eu esquecer e depois ter que rever a nota de vocês. Então, tentem ao máximo inserir os documentos no Moodle, que para mim fica mais fácil entrar lá e já ir na sequência corrigindo e baixando aqui no meu computador. Aconteceu já em outros, no semestre passado, teve gente que mandou por e-mail e passou, eu recebi, mas depois eu não lembrava mais. Então, tentem usar o Moodle. Se não tiver jeito, aí me mande por WhatsApp ou por e-mail, mas fica no meu pé para eu lembrar que você mandou, tá bom? Fazendo um favor. Pessoal, então é isso. Eu vou agora postar no WhatsApp os 3 vídeos, 2 que eu gravei, e o último, a gente tem 10 minutos, assistam o último, que é o vídeo da ONU, referente ao lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Como disse um aluno hoje cedo, você assiste aquele vídeo, você até desperta a esperança dentro de você. É bem legal o vídeo, e é legal para uma sexta-feira à noite, para dar uma animada, assim, para a gente ter força para passar por essa época aqui, tá bom? Então, assistam lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. E até semana que vem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e podem falar comigo pelo WhatsApp, tá bom, gente? Valeu, professora. Bom final de semana. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Noite. Tchau, tchau, professora. Bom final de semana.